Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês meus palpites para o concurso 1002 da Loteca. Concurso deste meio de semana com jogos que serão realizados nesta terça, na quarta e também na quinta-feira. Estamos aqui hoje de uma forma diferente, direto da nossa lotérica. Eu estarei analisando aqui cada jogo e dando os meus palpites de forma rápida para vocês, beleza? Estou também com a voz um pouco ruim, mas irei tentar aqui passar os meus palpites para esse concurso 1002. Vamos começar aqui com o primeiro jogo, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, entre Atlético Paranaense e Corinthians. Aqui é um jogo complicado, porque o Corinthians faz um bom campeonato, briga inclusive pela liderança, só que o Atlético Paranaense também vem muito bem com o técnico Filipão, conseguiu um bom resultado inclusive do final de semana, onde empatou em 0-0 contra o pressionado Fortaleza. Então aqui, jogando em casa, eu vou acreditar no Atlético Paranaense. Então meu palpite para o jogo número 1 é coluna 1, vitória do Atlético Paranaense. Jogo 2, pela Liga das Nações da UEFA, jogo entre Alemanha e Itália, um jogo difícil, equilibrado. A Itália, apesar de não ter se classificado para a Copa do Mundo, é uma seleção tradicional, assim como a Alemanha. Então aqui eu vou arriscar uma coluna do meio, vou portanto nesse jogo número 2 de empate cego. Jogo 3, pela Série B, entre Bahia e Chapecoense. Aqui há um oposto, onde nós temos o Bahia como o melhor mandante e a Chapecoense como a melhor visitante. O Bahia é o vice-líder do campeonato, a Chapecoense está beirando a zona de rebaixamento. Se o Bahia conseguir o triunfo aqui, pode inclusive assumir a liderança, isso porque o Cruzeiro está em primeiro lugar e tem 28 pontos, o Bahia está com 25. A Chapecoense, em casa, como eu falei, faz um campeonato ruim, mas fora consegue bons resultados. Mas aqui eu vou acreditar na força do Bahia. Com certeza o torcedor vai estar apoiando o time em casa. Então meu palpite para o jogo número 3 é coluna 1, vitória do Bahia. Jogo 4, pela Série A, entre Juventude e Santos. Aqui eu vou apostar na vitória do Santos, porque ele vem de dois resultados bons. Conseguiu um empate contra o Internacional e no final de semana contra o Atlético Mineiro, fora de casa. O Atlético que é um dos candidatos ao título da competição. Mas aqui, por segurança, eu vou usar um duplo nesse jogo. Vou portanto de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Santos ou empate nesse jogo número 4. Jogo 5, entre Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará conseguiu um empate no final de semana contra o Goiás, fora de casa, um bom resultado. Inclusive, estava vencendo o jogo, só tomou um empate porque teve um jogador expulso. Talvez isso tenha possibilitado o empate do Goiás. E o Atlético Mineiro parece que perdeu o gás, né? É apontado, como eu falei aqui, como um dos favoritos ao título, mas vem de dois resultados ruins. Perdeu para o Fluminense no meio de semana passado por 5-3 e empatou em 1-1 com o Santos, jogando em casa no final de semana. Aqui eu vou usar um duplo no Ceará, né? O Ceará jogando em casa. Então eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Ceará ou empate neste jogo número 5. Jogo 6, entre Bragantino e Curitiba. Um jogo complicado. O Bragantino empatou com o Cuiabá no final de semana, fora de casa. E o Curitiba perdeu para o Palmeiras em casa, o que é até normal, já que o Palmeiras é muito forte, inclusive é o líder do campeonato. Mas aqui, como esse jogo do Bragantino é em casa, ele precisa vencer aí para se distanciar mais da zona de rebaixamento e se aproximar do G4. Então, nesse jogo número 6, eu vou acreditar na vitória do Bragantino, vou portanto de coluna 1. Jogo 7, entre Flamengo e Cuiabá, um jogo complicado. O Flamengo era para ser
favorito até demais nesse jogo, só que não vive um bom momento. Aqui eu nunca pensei que iria falar isso, mas é um confronto direto contra o rebaixamento. O Cuiabá está dentro da zona de rebaixamento com 12 pontos, o Flamengo também tem 12, nos critérios fica fora. Só que como o Flamengo é um time grande, né, tem um técnico novo, que é o Dorival Júnior, eu vou acreditar nele. Então meu palpite para o jogo número 7 é coluna 1, vitória do Flamengo. Jogo 8 entre Goiás e Internacional. Um jogo onde o Inter vem muito bem, né, com o técnico Mano Menezes. Só que pelo equilíbrio do campeonato, esse jogo o Inter joga fora. Então eu vou usar um duplo. Vou, portanto, em respeito ao Goiás, vou de coluna 1. Coluna do meio ou coluna 2. Vitória do Inter ou empate. Jogo 9 entre Palmeiras e Atlético Goianiense. Aqui nós não temos muito o que falar. O Palmeiras é favorito, joga em casa, é o líder do campeonato. Então meu palpite para o jogo número 9 é coluna 1, vitória do Palmeiras. Jogo 10 entre América Mineiro e Fluminense pela Série A. O América Mineiro é muito forte jogando em casa. O Fluminense não vive um bom momento. Perdeu em casa de 2-0 para o Atlético Goianiense no final de semana. Aqui eu vou acreditar na vitória do América. É perigoso, mas nesse jogo número 10 eu vou de coluna 1, vitória do América. Jogo 11 pela Série A também entre Botafogo e São Paulo. O Botafogo não tem feito bons jogos, teve um resultado muito ruim contra o Palmeiras no meio de semana passado, onde perdeu por 4-0 e joga nesta segunda-feira em casa contra o Avaí. O Botafogo está ameaçado pelo rebaixamento e o São Paulo é muito forte em casa, inclusive venceu no último final de semana o time do América Mineiro. Aqui eu vou usar um duplo no São Paulo, por ter um elenco melhor, né? Eu vou de coluna do meio ou coluna 2, vitória do São Paulo ou empate nesse jogo número 11. Jogo 12 entre Cruzeiro e Ponte Preta. O Cruzeiro vem do resultado ruim contra o Vasco, fora de casa, perdeu por 1-0, e a Ponte Preta também perdeu em casa para o time do Londrina por 3-2, ou foi 3-1. A Série B é sem lógica. A Ponte Preta tinha vencido fora de casa o time do Ituano e fez esse jogo em casa contra o Londrina e acabou perdendo. Só que o Cruzeiro está na liderança, né? Tem 28 pontos na liderança. Joga em casa, então eu vou apostar nele. Então meu palpite para o jogo número 12 é coluna 1, vitória do Cruzeiro. Jogo 13 entre Avaí e Fortaleza. O jogo complicado, o Avaí jogando em casa, o Fortaleza está na lanterna, está jogando pressionado. Eu vou aqui de empate seco, né? Vou arriscar um empate nesse jogo número 13. Mas se você tiver um duplo disponível, use no Fortaleza. Mas o meu palpite para ele é empate seco nesse jogo número 13. E para finalizar, jogo 14 entre Vila Nova e Operário. O Operário fez até um bom jogo contra o Bahia, mas acabou perdendo por 1-0, no momento em que ficou com apenas 10 jogadores, porque um se machucou, não conseguiu continuar, e o treinador já havia feito as 5 alterações, então o time ficou com um jogador a menos. E o Vila Nova é o rei do empate, empata muito. Aqui eu vou mais um empate seco nesse jogo 14, beleza? Então esses são os nossos palpites. Boa sorte para você e até a próxima.